Vamos lá, Daniel, desculpa o corte aqui, mas vamos lá. Não, não, melhor assim do Continua, que... você estava falando dos projetos do Camelo, do Abu Janra. Sim. É, assim, tudo isso para dizer que projetos dessa magnitude ou desse grau de grandeza e de refinamento, né, de preocupação com com um acabamento mais primoroso, eles não deixaram de acontecer, né? Eu dei dois exemplos aqui de pessoas que eu conheço e que são muito da cena underground e tal, mas é, é, é o que eu estava falando, eu vivi muito a transição das vacas gordas da indústria da música para as vacas magras. Assim. Eu lembro que teve um disco do Planet Hemp, por exemplo, que a gente teve uma liberdade criativa muito grande. Na época a gente estava na Sony e a gente teve uma liberdade muito grande de tipo, o que a gente queria no disco a gente conseguiu. Teve um dia que a gente entrou numa viagem que, porra, essa música acho que ia ficar foda ter uma harpa. Pô, beleza, ligamos pro o produtor executivo do disco, aí queremos uma harpa. Dia seguinte estava uma arpista lá, gravou, ficou maravilhoso. Fantástico. Para o E Planet assim, Hemp. pro Planet Hemp, entende? Então, assim, é, Fantástico. a gente tinha essa. Com o Criolo, eu gravei quarteto de cordas, gravei. é, do- os dois primeiros discos do Criolo que eu produzi tem cordas, tem arranjo de metais, tem percussão, tem. Enfim. é, a gente não deixa de querer ter isso, de ter esse refinamento no Mas a trabalho. gravadora torce o nariz para isso? No caso do Criolo, a gente mesmo que é a gravadora, né? Então é assim, Ah, é projeto independente. Gravadoras hum. grandes, hoje em dia, depende muito do projeto. Mas é compreensível também entender que hoje em dia o rendimento ele é assim, é aquilo que eu estava falando, a forma com que a música hoje em dia ela é consumida, ela trouxe muita o- inegavelmente o teor mais imediatista e não tão é difícil você ver discos que, sabe, saíram nos últimos 10 anos, assim, e que você escute como sendo, pô, esse disco vai ser um disco que daqui 20 anos as pessoas vão ouvir. Talvez também seja pretensão minha ou ingenuidade minha estar afirmando isso. Vai ver, boquinha da garrafa daqui 30 anos vai virar sabe, um cult, né? Como a gente estava falando da história do Bee Gees. Então, tem uma coisa geracional aí que eu acho que é importante a gente ter como um alarme, assim, sabe? Como um alerta, alguma coisa que a gente deve é, se questionar, pelo menos, toda vez que a gente se deixar levar por esse pensamento que, assim, inegavelmente hoje em dia, quando a gente olha para a passeata contra a guitarra elétrica, a gente vê isso como algo extremamente retrógrado, conservador, entende? É um pensamento de tudo que a gente não concorda, tudo que a gente luta contra, né? E que naquela época tinha lá seu sentido. Então, é, é muito importante a gente contextualizar. E dentro do contexto atual de Brasil e mundo, mas falando especificamente de Brasil, eu acho assim muito é muito claro você compreender por que, que a gente está lidando com esse tipo de fenômeno. Ó, se você for aprofundar um pouco mais na discussão sobre uma análise da sociedade, olha o tamanho da bagunça que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo uma era de informação cruzada, onde é como se existissem verdades paralelas. Mas Assim. ô Daniel, olha só, eu concordo contigo. Bom, eu já estou me sentindo um tiozão de 90 anos, né? Mas assim, muito obrigado. Hoje eu vou dormir mal a beça. Muito obrigado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nos anos 80, a gente estava saindo da ditadura militar
e teve a explosão do rock nacional, né? E Sim. tinha um grupo chamado Plebe Rude. Sim. Então, Plebe Rude produziu aquelas músicas, né? Aquele rock com aquelas letras, né? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Eles fizeram esse negócio numa época, os anos 80, que o Renato Russo chamava de geração Coca-Cola. A geração dos anos 80 não é uma geração, olha, super ligada, muito pelo contrário, era a geração saída da censura, Claro. né? Completamente alienada. Sim. E dentro desse contexto, você me cria um negócio como Plebe Rude, com aquelas letras, né? De cunho político, social, entendeu? Eu não vejo hoje, a gente está nessa situação que está numa merda, está com merda até o pescoço, como talvez até a gente poderia dizer que estivéssemos também na época da ditadura militar. Na época o próprio Milton Nascimento falou, a época da ditadura militar se produziu coisa boa pra caralho. Sim, sem dúvida. Muita coisa boa. Repressão, censura, prisão. E as pessoas produziam. Hoje, com o bolsonarismo, né, era para pelo menos a gente ter algum tipo de... Volto a dizer, não me refiro ao rap, porque o rap, de uma certa maneira, sempre teve esse compromisso. O próprio Sabotage falou que rap é compromisso. Ele, de uma certa maneira, sempre manteve uma linha Sim. de raciocínio, né? O rap não mudou muito. Esse rap, tipo, né, o próprio Sabotage, o Pavilhão 9, esse pessoal, né, o Racionais, eles sempre mantiveram uma linha. Agora, a música, e principalmente o rock... Por exemplo, eu não vejo no Brasil, o último movimento musical que eu vi relevante no Brasil foi o Mangue Beat. Depois do Mangue Beat, o que fizeram de novo? Você está vendo alguma coisa? É isso, entendeu, Daniel? Eu sinto que a música hoje, diante de tudo isso que você explicou, que faz todo sentido, você contextualizou, é um cara que está dentro desse métier, diferente de mim, que sou um chargista. Né? Você, obviamente, entende muito mais de música do que eu sou apenas um cara que ouço e tenho essa coisa da geração, isso é verdade, você já matou a charada, mas eu sinto que a música está muito uma casca oca, entendeu? Sim. Qual é o conteúdo? Se a gente está na merda, não é na hora de você produzir alguma coisa, né? O que eu acho é que, assim, por exemplo, você citou Plebe Rude, Legião Urbana... que tinham, de fato, letras contundentes e um discurso politizado até, enfim. Ao mesmo tempo, hoje em dia, com essa virada de chave abrupta que a gente teve nos últimos 4 anos, digamos assim, vai colocando, de repente, junho ali como sendo um momento muito importante para essa movimentação e polarização ideológica em um lugar onde muita coisa se formou, tanto de um lado quanto do outro, só que talvez um dos lados tivesse um pouco mais... acho que teve uma forma com que a extrema-direita se movimentou ali, que bagunçou muito a ideia do que a gente entendia como Brasil, né? Eu acho que a gente como brasileiro e os gringos, que sempre nos enxergaram como um povo amistoso, receptivo, alegre e tal, de repente viram uma onda de ódio se disseminando e não entendendo nada, né? E que, na verdade, é muito... A gente, hoje em dia, fazendo um retrospecto e uma análise mais conjuntural assim, de tudo que aconteceu nesse tempo, você percebe que, na verdade, sempre esteve ali, né? Mas que, de alguma forma, a coisa toda ficou um pouco mais evidente e agora, nesse momento, a gente vê que existe todo um discurso que endossa esse posicionamento, o que torna tudo muito mais visível e mais latente e tudo mais. Agora, é muito louco, porque nesse processo,
foi exatamente o momento em que a gente percebeu, eu trabalhando com o Criolo, eu produzi o primeiro disco que eu fiz com o Criolo, foi o Nó na Orelha, que saiu em 2011. Lá deu uma, sabe, uma popularizada no cara, ele já estava no meio da música já há quase 15 anos, mas ali a coisa popularizou, e ele ganhou proporção nacional e muito fãs, a gente fez muitos shows, tocamos em festivais assim, Lollapalooza para, sabe, 60, 70 mil pessoas, foi tipo uma coisa incrível, e a gente lado a lado com os gringos, enfim, ele se transformou numa unanimidade, entre aspas, até meio perigosa, e a gente entendeu isso. E foi nesse momento de 2016, quando alguns posicionamentos, porque o que acontece? O discurso, ele se tornou pautas como direitos humanos, isso virou pauta de esquerda, o que é um negócio muito maluco, né? Se você pensar, pautas que tinham como a principal emblema coisas ligadas ao altruísmo, a empatia, tal, viraram pautas de esquerda, né? Como se isso fosse, ou seja, alguns artistas foram diretamente direcionados para esse posicionamento ideológico. Isso aconteceu com o Criolo. E aí você via que muito do público estava ouvindo aquilo que ele estava falando, porque o discurso do Criolo sempre foi afiado, sempre bateu nessa tecla, sempre teve um posicionamento, embora ele nunca tivesse se posicionado de modo mais, de forma mais partidária, político-partidária e tal, ele sempre foi um cara de posicionamento sociopolítico muito explícito, assim, muito sem nenhum. E aí você via que boa parte não, mas uma parte da fanbase ali, uma parte do público, entra por aqui, sai por aqui, bicho. É muito mais o senso, a forma que aquilo lá, a estética sonora, sabe? Das palavras que seja. É muito louco. E eu acho que nos anos 80 aconteceu muito isso. Teve muita gente muito alienada cantando com tanta riqueza por aí, onde é que está? Teve muita gente alienada, muito da geração Coca-Cola cantou geração Coca-Cola com o braço para cima. Entendeu? Então, de alguma forma, quando você fala do meio artístico, você pressupõe que tem ali pessoas, e em especial, naquele momento dos anos 80, que era uma coisa quase no fim da ditadura ou pós-ditadura muito recente, você tinha um ambiente artístico politizado, de pessoas que estavam entendendo, como eu acho que hoje em dia a gente tem também, sabe? Eu acho muito impressionante quando você vê uma Anitta, que seja, propondo debates com figuras, cientistas políticos e tal, querendo entender, querendo. Isso é sinal de que algo está se. Embora ela não transponha isso para a música dela, em momento algum, e isso é muito nítido. Mas ela, como uma figura de muita expressão, de muita voz ativa, se entender como alguém que pode ampliar esse debate, Felipe Neto, sabe? São figuras pop, figuras que de repente poderiam estar abrindo mão desse apedrejamento, e óbvio, esse posicionamento ele fecha portas no mercado corporativo. Né? Sim, a gente sabe muito bem disso. A gente vive isso na pele. Então, assim, imagina se isso acontece com a gente, no nosso espectro de alcance, imagina o que isso é para uma Anitta, o que é para um Felipe Neto. Então, eu acho que, nesse sentido, talvez seja a melhor forma de você buscar ouvir música boa hoje em dia é você buscar as referências. Uma coisa que é muito maluco é que a gente perdeu os formadores de opinião na música. Você não tem jornalismo musical que tenha uma influência como você tinha nos anos 80, revistas como a Bis, revista como... Enfim. Você tem o que hoje em dia? Você tem uma Rolling Stone,
que por mais que você abra e veja muita matéria relevante, muito jornalismo bem feito, você vê muita cagada, como essa polêmica que aconteceu na live do Caetano Veloso, que o Moreno pegou um prato e faca para tocar que é um clássico do samba. É um instrumento, uma instrumentação clássica do samba, prato e faca. Se usa isso desde os anos 60, a caixinha 50. De fósforo. Exatamente, são milha batucada. Exatamente, mas o garfo e faca é algo muito presente no samba, desde, enfim, é uma coisa do recôncavo baiano, do samba da Bahia, é um negócio que tem muito a ver, inclusive, historicamente, com tudo aquilo que o Caetano estava querendo propor num senso estético daquela live e daquele show deles. E aí o Moreno Veloso pegou a prato e faca e tocou. Sim. E aí algum jornalista escreveu, na ausência de um instrumento, na falta de um instrumento tivemos esse momento inusitado que, na falta de um instrumento na mão, Moreno pegou um garfo, prato e faca e tocou e tal. Quer dizer, isso virou meme, foi extremamente criticado no meio musical, no jornalismo musical, no jornalismo como um todo. E saiu na Rolling Stone, que é uma revista especializada, tecnicamente deveria ser. Saiu isso, é? Saiu numa nota online. E aí até mas ninguém é chato pra caralho também, né, cara? Ninguém assim, é chato pra caralho, né? Também, mas, pô, você parte do pressuposto que o cara tá escrevendo sobre música, faz uma pesquisa, saca? Claro, claro. Vai escrever isso, né? Se eu fosse escrever isso, eu ia falar, peraí, samba, prato, faca, Google, Enter, sabe? Pra não pagar esse mico. Né? Hoje em dia você tem tanta possibilidade de não pagar mico, né? Tá tudo tão na palma da mão. E assim... isso tudo, na verdade, eu desviei o assunto, mas para dizer que você não tem mais aqueles formadores de opinião como Nelson Motta, como, sabe, pessoas que, de alguma forma, endossavam aquilo que se entendia por música de qualidade, seja lá o que isso quer dizer, mas que você tinha alguém que direcionava aquilo. Você não vê nem grandes artistas da música sendo capa de caderno de cultura em jornal hoje em dia. É uma coisa muito... E o jornal também perdeu muito do papel informativo dentro dessa seara cultural, assim, não tem mais tanto... Bom, o jornal perdeu muito espaço como um todo. Isso é tudo muito parte de uma mudança radical da forma com que as pessoas consomem informação, da forma com que as pessoas consomem música, arte, cultura, informação, comportamento. Hoje em dia, quem que é o formador de opinião? É a pessoa que você segue, é a pessoa que está ali no teu WhatsApp, é o grupo de WhatsApp que vai lá e fala, olha isso aqui que bacana. E aí no meio disso aí vem um monte de merda, entendeu? Vem um monte de cagada. É o que boa parte do que nos trouxe até aqui, onde a gente está, nesse buraco, essa loucura, essa lama toda, é por conta disso. É por falta de credibilidade sabe, de pessoas que antigamente eram um crivo, né? Sabe, seja no que diz respeito à informação, quanto também nessa área cultural. Tem o lado bom e o lado ruim. De alguma forma é legal também que não tenha mais esse formato, porque pode ser algo que aprisione sob o olhar de poucos desses formadores de opinião o que de fato é relevante ou não é. Hoje em dia você tem uma coisa muito mais plural. Mas, de alguma forma, também a gente cai nessa armadilha, entende? Que a gente mesmo se meteu. E quando eu insisto muito nessa coisa de rede social, é porque é inevitável você olhar para o poder de transformação que isso teve no nosso dia a dia, nosso convívio. Hoje em dia, a gente que não é da geração que cresceu com essas redes sociais à mão, a gente já vive o nosso dia a dia e a nossa interação social praticamente meio a meio,
né, em rede social, seja no WhatsApp, seja no... Ainda mais agora que a gente está nesse momento de isolamento, porque a gente não está num isolamento social, a gente está num isolamento físico, né? Socialmente a gente continua interagindo, só que por outros meios, Claro. por aqui, enfim. Mas assim, eu acho que talvez a gente tentar olhar de forma objetiva para a produção cultural e achar que única e exclusivamente naquilo que está sendo criado ali está a resposta do porquê, é reduzir uma discussão que é muito maior. É reduzir algo que passa por toda uma mudança de comportamento, sabe? E que, historicamente, os grandes consumidores de música no mundo é a juventude. E a juventude hoje em dia tem um celular na mão fazendo assim, ó. Eu fico pensando o quanto essa coisa de stories, por exemplo, o quanto isso não deve bugar literalmente o nosso cérebro, porque aquilo te ativa uma série de percepções sobre cada coisa que você está olhando. Assim, se você vê uma foto de um amigo seu na praia, você lembra desse amigo, você lembra da praia, você lembra de uma vez que você encontrou com ele, você lembra de alguma coisa que ele falou, e você já virou para o outro. Então, você sabe, o tempo todo você está girando aquela roletinha de acontecimentos do teu círculo social, que o teu cérebro já nem computa mais. Isso acontece com a música de alguma forma, sabe? Passa a não ter mais profundidade. Até o fato da gente ouvir música em plataformas de streaming, você tem uma biblioteca interminável de músicas naquela parada, entendeu? O que antigamente você tinha, por exemplo, você ia fazer uma viagem. Eu vivi muito isso, porque eu faço turnê desde o final dos anos 90. Então, eu vivi um momento que eu tinha que... Quando eu comecei a fazer show, que eu era mais moleque, eu levava uma caixa de fita cassete para ouvir música durante a viagem. Imagina, uma caixa com 10... Né, uma caixa com 10 fitas. Então eu tinha aquelas 10 fitas e é com aquilo que eu tinha que me satisfazer musicalmente. Hoje em dia você pega o celular, você já não sabe nem o que você quer ouvir de tanta possibilidade que você tem. Entende? Você não ouve mais um disco inteiro. Você, sabe? O modo randômico, o shuffle, virou a nossa forma de, sabe? Hoje em dia não se lança mais disco. Essa geração do funk, por exemplo, eles não têm disco. A molecada não lança disco, eles lançam single. É uma música, trabalha essa música ficou velha, outra música, é tudo assim. Não vale a pena para eles construir uma narrativa de disco, construir uma história. É dinheiro jogado fora, é cartucho queimado à toa, entende? Isso estou falando assim, sobre o aspecto de indústria da indústria fonográfica, né? Não, eu adoro disco, cara. Eu sou colecionador de vinil, sabe? Minha parada é disco, é ouvir lá do A, lá do B. É o que eu gosto, assim. Na minha casa, eu ouço também streaming, não vou me negar. Na hora que eu vou lavar uma louça ali, eu boto alguma coisa no Spotify e vou... Mas, pô, quando eu sento pra ouvir música como um ritual, eu pego meu disco, coloco ali, boto a agulhinha e tal. Vou ouvir, cara. Vou parar pra escutar. Adoro a obra pensada como um disco, como toda uma história, um começo, meio e fim e tal. Mas isso se perdeu assim de forma muito radical. Hoje em dia é radicalmente o oposto. As pessoas ouvem... E você acha que essa mudança é uma mudança para bem ou para mal? Ou não tem essa coisa de bem e mal? É mudança e ponto final? Eu acho que, como tudo, tem um lado bom e um lado ruim. Mas eu sou mais desse posicionamento de tipo, é mudança e ponto final. A gente tem que entender isso, que a gente está mudando o nosso... Cara, imagina, olha a mudança que a gente está vivendo agora. Eu vou ter que fazer terapia depois dessa conversa contigo, Daniel. Eu vou ter que fazer terapia. Todos teremos, bicho. Terapia no momento que a gente está vivendo, porque você pensa, cara, essa virada de chave que a gente está vivendo, que de forma muito ingênua as pessoas estão... Eu ouço tanto, eu tenho feito aqui não no Instagram, né? Numa plataforma
que era mais dedicada aos games e que agora está sendo invadida pela música, que é uma plataforma... A Twitch, né? A Twitch, é. Eu tenho feito umas lives minhas discotecando, colocando um som e tal, como DJ. E aí, carinhosamente, pelas pessoas que frequentam, tá sendo chamado de baile do Ganja, toda sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. A Ellen me fala muito de você, desse seu trabalho na Twitch. Então, pois é, gerou inclusive toda uma rede de pessoas ligadas, conectadas, uma rede de afeto ali nessa coisa do baile, que para mim está sendo muito interessante, sabe? Até como uma forma de observar esse comportamento nesse momento que a gente está vivendo, porque muito que eu escuto pô, quando que o baile vai acontecer de verdade? Quando que vai ser presencial? E não só para isso, né? Para tudo que a gente costumava vivenciar presencialmente como um modo de... que tinha como necessariamente a aglomeração como sendo o princípio, né? E eu vejo que a gente está cada hora a gente toma um balde de água fria maior, né, em relação à necessidade de compreender que a gente de fato virou uma chave, que a gente vai ter que reeducar o nosso convívio social sob alguns protocolos que não vão ser fáceis, que os especialistas falam, olha, até que a gente tenha um Corinthians e Palmeiras num Morumbi lotado ou num Itaquerão lotado, isso pode levar anos, entendeu? A gente não sabe ainda. Não dá. Qualquer pessoa que cria uma ilusão de uma previsão que seja objetiva está especulando ou, nesse momento, está buscando voto, né? O que a gente mais está vendo acontecer. Essa pandemia está sendo muito usada com objetivos eleitorais, assim, né? E a gente está vendo isso acontecer de forma muito forte. Se a gente está tendo que mexer nisso como sociedade, na verdade, de alguma forma, isso é só um sintoma de todas as outras mudanças que a gente teve que se submeter como sociedade também, e que passam por esse lugar que a gente está discutindo aqui, sabe? A forma que a gente ouve música, a forma que a gente consome informação, a forma que a gente socializa. A música, ela tem a ver, a música, ela, por sua natureza ela tem uma coisa de ser ouvida em grupo, né? De nicho, de criar grupos identitários e tal. E a gente está tendo que se entender como essas tribos, essas possibilidades de identificação, porque já não é mais como era anteriormente, já não tem mais essa... E de alguma forma, é muito maluco, porque essa coisa de single que eu falei volta um pouco ao que era nos anos 60. Nos anos 60 se lançava muito single antes de lançar um disco, né? Lançava-se uns compactos em 7 polegadas e tal. Perfeito. Teve muito artista que ficou nos 7 polegadas e nem chegou a lançar os One Hit Wonder, assim, sabe? Os artistas que tinham Perfeito. ali um hit e aquilo meio que sumia, nem chegava. Isso foi muito comum na época disco, né? Também, muito. Nossa, muito. Era muito comum isso. Esse One Hit Wonder na época disco tem um monte de artistas tem um monte. Que teve uma música de sucesso. Verdade, né? Verdade. Tem um monte. Então, assim, de alguma forma, cara, eu acho tudo isso muito excitante, saca? Eu acho isso tudo muito desafiador. Você está curtindo? Eu, de alguma forma, eu não vejo de uma forma... Eu não consigo... Eu digo isso porque eu venho de uma época que era difícil demais ter informação, E é óbvio que a gente romantiza muito isso. A gente tem a tendência a romantizar, dizendo que, pô, naquela época que era bom, aquela época que... Não. Falo por mim. Não né? Não, falo por mim. A gente tem essa tendência de romantizar isso. Porque Mas eu fico pensando, sabe o quê? Pode falar, desculpa. Não, a facilidade de ter tudo na mão, de forma... De certa forma, ela traz uma... Você não dá tanta importância, é normal, é natural. Eu lembro que eu gostava muito de uma banda sem nem saber como era a cara dos caras.
Às vezes via a cara dos caras e me decepcionava. Sabe? Sei, sei. Né? Hoje em dia você não passa um segundo sem saber como é a cara de um artista que você gosta. Porque se você gosta do cara, na mesma hora você dá um Google, você vê a foto, vê um vídeo, vê a cor da cueca do cara, sacou? Então, isso, de certa forma, quebrou um pouco de uma mística que tinha em torno, né? De um, sei lá, mística, mas tinha toda uma romantização mesmo, né? Olha, Daniel, a gente já passou aqui, acho que a gente já passou de meia hora aqui dessa live, que eu tô achando sensacional. Eu esperava exatamente isso de você, porque é um sujeito realmente muito entende do assunto, né? A gente vai encaminhar aqui pro final, porque assim, esse assunto, não acaba. Isso aí, meu amigo, não acaba, e é sensacional. Eu vou te confessar a minha frustração. Eu vou te confessar. Então, antes de eu ir para minha análise, eu vou te confessar a minha frustração. Eu sinto falta, Daniel, de figuras que foram chave. Por exemplo, você estava citando essa coisa do Bee Gees, tá? O Bee Gees realmente foi, apesar de que o Bee Gees não começou nos anos 80, no final dos anos 70, 80, né? Com aquela... aquele filme lá, o Embalo de Sábado à Noite, ele não começou ali. Né? Ele já tinha, nos anos 60, uma formação. Né? Eu sei que eu tinha um disco, os meus pais tinham um disco do Bee Gees, era capa vermelha, né? Que tinha até uma música chamada Massachusetts. É antigo isso. Mas eles se despontaram mais nos anos 80, no final dos anos 70, né? Com a disco, e principalmente com aquele filme, né, o Embalo de Sábado à Noite. Mas eu fico pensando, por exemplo, eu não vejo mais um James Brown, eu não vejo mais um Billy Paul, eu não vejo mais. Eu não vejo mais uma Gloria Gaynor, eu não vejo um B.B. King, eu não consigo ver gente que marcou a música, entendeu? Marcou uma época. Isso realmente pode ser um queixume, um mimimi da minha parte, de tiozão, mas eu vejo o que é produzido hoje, eu não consigo ver, por exemplo, eu estava vendo, por exemplo, não sei se você chegou a ver, o Ed Mota, ele cantou junto com o Billy Paul, não sei se você chegou a ver isso, tem até no YouTube. Não. Cara, eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque assim, eram gerações distintas, né? E eu não sei nem, se eu fosse cantor, se eu fosse músico, se eu estivesse diante do Billy Paul, eu não sei o que eu ia dizer. Sim. Eu não sei o que eu ia dizer. Eu não sei se você já teve essa sensação, se você já chegou perto de alguém que desde jovem foi uma referência musical para você. Isso já aconteceu isso? Você ficar assim meio travado? Já aconteceu isso? Totalmente. Stevie Wonder. Com quem? Stevie Wonder. Você conheceu o Stevie Wonder? Não conhecia, eu fiquei travado. A gente tocou no mesmo festival em 2 shows. E a gente se encontrou no saguão do hotel e eu fiquei travado. Falei, porra. Stevie Wonder, bicho. Mas com quem eu trabalhei, eu tive muito essa sensação com o Milton Nascimento, cara. Milton Nascimento, porra. Porque tem muita da história da minha vida. E assim, eu trabalhei com Jorge Ben, com Luiz Melodia, com Gilberto Gil, com Caetano Veloso, com Ney Matogrosso, com Beth Carvalho, com Elza Soares, enfim, desses medalhões da MPB, eu trabalhei. Jorge Ben é, porra, a minha vida, sacou? Eu amo Jorge Ben. Mas com o Milton com o Jorge Ben, até pela natureza dele, assim, ele é mais. Porra, sabe? Agora o Milton tem aquela coisa meio griot, assim, né? Meio, sabe, entidade zona, assim, que, cara, e aquela voz, né? Tipo, ele falava meu nome, assim, eu já gelava, assim, sabe? Tipo, é um negócio muito que legal, potente, que foda. Né? É muito potente. Mas, assim, tem nomes como esses que você falou. Se você procurar, você vai achar. Vou te mandar uns links aí de algumas coisas que eu acho que são interessantes do momento e que talvez vão te fazer mudar um pouco essa percepção. Mas, assim, se você for pensar, Amy Winehouse foi uma cantora que teve uma representatividade muito grande.
e Sim. que surgiu relativamente recente, e embora também tivesse uma onda meio retrô, meio saudosista e tal, tinha também uma modernidade muito grande, né? Eu digo assim, de um grande nome, né? De grandes Claro, nomes da claro. música que ficaram muito populares e tal. Tem uma galera dessa geração. Atualmente você tem alguns cantores que assim me agradam muito, que tem um pouco dessa onda, que flertam um pouco com a coisa do hip hop, mas que tem uma coisa soul que me agrada muito também. Anderson .Paak é um cara que eu acho muito bom, por exemplo. Mas eu acho que a real é que, de fato, é, não tá mais tão na cara, sabe? Não tá mais. Você não tem. O que acontece? O mercado ele diminuiu radicalmente. Então, no que nos anos 70 você tinha tubos de dinheiro sendo injetados na indústria musical, hoje em dia isso se restringiu a muito menos. Então, as gravadoras grandes elas têm que ser mais objetivas naquilo que vai vender. Elas mantêm os medalhões ali no guarda-chuva, mas elas, na hora de, sabe, gerar números para, em especial as multinacionais, né, para gerar número para prestar conta para a matriz norte-americana, eles têm que se focar naquilo que eles sabem que vão ser, vai ser hit, vai estourar tal. E isso acaba levando para esse lugar um pouco nada desafiador, né? Uma coisa muito mais do mesmo. Aquele produto mesmo, né? De indústria, que não necessariamente é uma produção artística, e sim um produto Uhum. da grande indústria. Mas tem muita coisa sendo feita, se você pesquisar. Eu tenho o privilégio de viajar muito pelo mundo todo, assim, tocando em festivais e tal, e sempre estou ouvindo coisa nova. Tem muita coisa na África bacana rolando, tem muita coisa na Europa bacana rolando, tem muita coisa na Nova Zelândia, na Austrália, nos Estados Unidos, na América Latina aqui tem muita coisa bacana rolando. Enfim, é que não tem mais essa notoriedade, assim, você não consegue alcançar. São artistas que não estão no espectro da grande mídia, das grandes gravadoras. São artistas que acabam ficando um pouco mais circunscritos a quem de fato está atrás, assim, sabe? Tá ligado. E a gente vai perdendo isso, né, cara? Assim, é normal. Eu mesmo me vejo me esforçando para buscar referências de coisas novas que me tocam, é, muito em função, porque, pô, eu trabalho com isso, né, cara? Sou produtor, sabe? Tenho que Claro. estar ligado, né? Preciso Antenado, estar é. totalmente. É uma coisa que para mim Sim. é parte, é um exercício que eu pratico diariamente, sabe? De ter um entendimento. Por exemplo, o que você falou do rap, tem uma cena de rap que surgiu nos últimos tempos, de um rap mais atual, que é, em especial, a galera que é chamada de trap. É, É. é uma cena de rap que não tem quase nada de conexão com aquele hip hop da essência. Não tem cunho social, não tem letras politizadas, não tem. É um outro lance. Foi para um outro lugar. Está muito mais próximo do funk do que do rap, ideologicamente e até esteticamente também. Coisa de ostentação, roupa, droga, É. mulher, tal. Mulher, é. É um discurso vazio, entendeu? E assim, estou falando, obviamente, de um jeito super generalizando. Não quero aqui também virar o anti-trap. Tem artistas que eu admiro, gosto. Não é o tipo de música que eu ponho para ouvir em casa, uma coisa que não me toca. E que em alguns momentos já me gerou muito essa provocação minha comigo mesmo. Tô virando tiozão, porque a molecada tá pirando nesse negócio. Eu tô achando aqui que é uma merda. O que está acontecendo? Aí fui buscar também coisas que eu acho que são legais e algumas coisas eu realmente acho uma porcaria, entende? Eu não acho que eu não fico aqui defendendo a produção cultural
atual, com unhas e dentes, como se tudo fosse maravilhoso. A maioria, a grande maioria, é uma merda, é uma porcaria mesmo. Agora, o que eu acho importante a gente ressaltar é que isso não é um fenômeno circunscrito a essa época. Não é um fenômeno contemporâneo, é um fenômeno que, desde que a música se transformou em indústria lá nos anos 60, a gente vive isso. É óbvio que agora está um pouco mais evidente, por conta de tudo isso que a gente conversou durante esse papo. Mas, de alguma forma, seria ingenuidade nossa achar que isso não seria evidenciado nesse lugar, já que tudo caminhou para isso. O jornalismo caminhou para isso. A produção cultural, visual, artística, a televisão, o cinema, as séries de TV, tudo caminhou, tudo está se reinventando, tudo está se entendendo como sobreviver nesses novos formatos, nessa nova era. E olha que ainda vai chegar o 5G, que aí vai. O que dizem é que com o 5G a mudança de tudo, né, do que a gente entende como sociedade, vai ser tão radical quanto o advento da internet em si. Então você imagina, porque o 5G ele vai possibilitar muita coisa acontecendo remotamente, carros andando sozinhos, entregas via drone. É o que dizem, que o 5G vai automatizar o planeta de uma forma que a gente nunca, de fato, a gente vai ver um Blade Runner acontecendo. Então, é bom a gente estar preparado, meu amigo. Seu Daniel. Daniel, cara, eu queria te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Pelo seu carinho, pela sua gente. Para mim, e acho que para todos que vocês estão assistindo aí, foi uma aula fodida. Uma aula, assim, sabe? Foi uma oportunidade de ouro de conversar com uma pessoa que é antenada, que entende do assunto, que trabalha com isso, né? Põe a mão na massa. Então eu queria te agradecer imensamente esse seu carinho, essa sua atenção. Muito obrigado. E queria deixar esse espaço aqui para você fazer suas considerações finais, suas despedidas. Pô, velho, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Muito bacana poder conversar contigo. Admiro demais seu trabalho. Acho que a gente que produz arte, a gente está num momento agora que a gente precisa ser muito incisivo no que a gente está fazendo. A gente precisa ter um posicionamento muito firme. A gente está vivendo um momento muito difícil e acho importante também deixar muito claro, como eu falei no começo, que aqui eu não vejo... fico lisonjeado com tudo isso que você está falando, embora eu acho que a questão aqui não é... Eu tô pondo, é um ponto de vista. Vão ter pontos de vistas que vão ser completamente diferentes desse do que eu estou expondo. É uma exposição, uma explanação aqui do que eu acredito como sendo parte. Isso faz parte de coisas que eu já pensei, repensei. Muito do que eu falei aqui eu estou pensando alto. Isso não para de mudar, acontecer, de trazer novas óticas possíveis. A gente está vivendo tudo muda constantemente, e eu acho que talvez o mais importante disso tudo, que é uma lição importante nisso tudo, é que a gente tem que aprender a se adequar, porque essa mudança ela vai ser muito constante. Daqui para o fim do mundo, agora a gente só está caminhando para, entendeu? Eu acho que é importante a gente tentar amenizar algumas possíveis intervenções que possam, de fato, serem muito nocivas para a nossa estrutura social, para a nossa... a gente tem quebrado muito pacto social nos últimos tempos, né? Eu acho que é importante a gente estar atento a isso. E isso faz parte de todo esse papo, sabe? Eu acho que é importante a gente estar muito atento para isso, porque tudo que está vindo e o que deve vir com uma velocidade absolutamente frenética provavelmente vai induzir a essa quebra desse pacto social cada vez mais. Então, que a gente esteja esperto, né, para ter esse olhar de... A gente tem que estar atento, ficar muito atento, né? Que essa é a forma que a gente consegue, pelo menos, expor o que a gente acredita e, de alguma forma, também ir lá e denunciar uma coisa aqui, outra coisa ali, entender
qual é o poder né, não de persuasão, mas de transmitir a informação, de apresentar um ponto de vista diferente. É muito importante, a gente tem que estar muito atento, e toda essa discussão que envolve cultura, que envolve arte, ela está totalmente ligada e conectada com isso, que a gente esteja conectado também. Valeu. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, tá, cara? Obrigado você, meu velho. Muito bom mesmo. Obrigado, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. Eu vou precisar tomar um café com leite, porque depois dessa... Foi foda. Grande abraço, ô Daniel. Tamo junto, tá? Abração, meu velho. Até já. Até mais, irmão.